Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um AML Cast, que é o podcast da Associação Médica de Londrina. Eu sou o Dr. Nicola Mortati Neto, médico urologista, associado também da Associação Médica de Londrina e faço parte da diretoria da Comissão de Ética. Hoje estamos recebendo com muito orgulho o Dr. Alcindo Cerci Neto, nosso colega pneumologista, no qual gostaríamos de realmente apresentá-lo. Muito bem-vindo, Dr. Alcindo. E o Dr. Alcindo, como todos sabem e gostaria de apresentar, ele tem um vasto currículo. O Dr. Alcindo, ele é doutor em Medicina e Ciências de Saúde e mestre em Medicina Interna. É especialista em medicina legal e perícia médica e também pneumologista. Além disso, o Dr. Alcindo também é professor de medicina da Universidade Estadual de Londrina e na PUC. Também diretor do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina e no Conselho Federal de Medicina é coordenador da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica. E, além disso, está concorrendo à eleição do Conselho Federal de Medicina pelo Paraná, pela Chapa 2, Chapa Medicina para Frente. Lembrando a todos os colegas que a eleição para o Conselho Federal de Medicina será nos dias 6 e 7 de agosto próximo e a participação de todos os médicos realmente é de suma importância para todos nós. Doutor Alcindo, muito bom dia. Bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco e eu gostaria realmente inicialmente que o senhor pudesse nos apresentar a sua história, que realmente a gente sabe que tem uma extensa jornada, né, em participação. Doutor Nicola, primeiro eu queria agradecer à Associação Médica de Londrina pelo convite e que eu não poderia deixar de comparecer porque eu tenho muito orgulho, muita honra de estar aqui nessa associação em que eu sou afiliado desde a minha formatura em 1997 aqui em Londrina. E ela faz parte da minha história, por isso que eu estou dizendo isso, né? Então eu sou de Curitiba, né? Vim para Londrina para fazer vestibular em julho de 1991. Mas eu me considero londrinense agora porque a maior parte da minha vida eu passei aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo tanto, né? Que é Londrina. E fiz vestibular, acabei passando em julho aqui. Última turma que tinha vestibular em julho, vestibular de inverno que a gente chamava, né? Fiz a faculdade aqui em Londrina e depois já engatei em 1997 na residência médica, fiz pneumologia, depois eu fiz mestrado, doutorado, realizei meu sonho de ser professor também, entrei na universidade e desde então eu venho desenvolvendo minhas atividades aqui em Londrina com bastante orgulho e realmente falo isso muito à vontade, né? Porque eu acredito em Londrina, eu acredito no interior do Paraná. Eu acho que todo o interior do Paraná tem muita força, né? E estou aqui com muita honra. Não foi fácil, né? Como alguns pensam, né? Eu tive muitas dificuldades para vencer, para fazer a faculdade, durante o curso, muitos desafios, né? E, enfim... Mas aí eu acabei entrando no movimento, além do movimento associativista, né, na AML, eu acabei entrando também no movimento conselhal há 5 anos, né, tenho 5 anos de experiência em movimento conselhal apenas como suplente no CRM Paraná e venho aqui tentando, batalhando muito para defender a medicina, defender a segurança do paciente, defender a segurança do ato médico, enfim. Mais ou menos a minha trajetória ela é muito ligada à Londrina, à AML, à UEL e à PUC. Então, é algo assim meio indissociável que eu falo com muito orgulho. Muito bem. Então, né, diante de toda essa longa trajetória e bastante atuante na representatividade da classe médica, né, em diferentes entidades, como o senhor já expôs para nós, existe algum ponto assim fundamental que levou ao senhor tomar a decisão de concorrer novamente ao Conselho Federal de Medicina?
algum start, assim, o que te incentivou a mais uma vez a concorrer com essa, né, disputa eleitoral? Olha, é uma pergunta fundamental, muito importante, porque também está ligada à Associação Médica. Eu vou contar uma historinha. Lá quando foi lançado o programa Mais Médicos, eu já era professor da universidade, tanto na UEL e na PUC também. E naquele momento, a forma como aquilo foi feita, eu me senti muito desrespeitado como médico, né? E aí, assim, a partir daquele momento, e eu tô dizendo isso porque nós fizemos uma reunião aqui na ML, né? Convocamos uma reunião aqui na ML, deve estar aí na história da ML, lotamos aquele nosso auditório, né? Para explicar o que tinha acontecido, porque foi algo assim muito impactante para a classe médica, né? Um desrespeito muito grande da forma como aquilo foi colocado, sem discussão, uma invasão completa da nossa autonomia como profissional. Mas aí, doutor Nicola, dessa reunião, nós saímos da Associação Médica, daqui era noite, eram umas 7 horas, e corremos toda a cidade. Primeiro, o movimento médico, né? Então, assim, essa união médica, ela é um fator muito importante, né? E é um fator que me marcou muito na Associação Médica. Nós fomos, tem até fotos até hoje, fomos no calçadão, e assim, o movimento médico é isso, né? A gente precisa dessa união e dessa disponibilidade, né? Disponibilidade dos profissionais. O médico trabalha muito. Sim. E às vezes ele não tem tempo de entender de que nós precisamos estar presentes nesses movimentos, sejam eles quais for. Não sei se eu respondi a pergunta ou... Não, eu acho que sim, de forma realmente louvável, onde nós realmente percebemos que nos momentos, não sei se podemos chamar dessa forma, mas nos momentos de baixa, né, e nos momentos em que a gente se sente suprimido de determinadas ações, é que nós conseguimos tirar uma força além, né, e buscar lá no fundo do baú para que a gente se supere e realmente busquemos uma união realmente, né, de forma mais coerciva e mais efetiva. Isso, parabéns mesmo pela atitude. Eu acho que nós precisamos desse tipo de desafios, né, na nossa vida. E em relação à chapa Medicina para Frente, pelo qual o senhor concorre, o senhor poderia nos contar um pouquinho sobre as propostas principais da chapa 2? Olha, a partir desse momento, né, dessa costura do movimento conciliar, eu acho que todos nós temos que nos convencermos de que há um momento em que você precisa contribuir, você precisa ir além, né? E aí, a partir deste momento que eu entrei na atividade conciliar e tive espaço, né, e acabei entrando no Conselho Federal de Medicina como suplente numa proposta diferente da proposta atual, né? E aí, assim, algo que me incomodava era uma representação desproporcional do Paraná, né? O que é uma representação desproporcional? Veja, 56% dos médicos do Paraná estão no interior, né? Praticamente 80% das vagas dos cursos de medicina também estão no interior. Então, esse balanço representativo no Estado, ele tem que ser proporcional, né? A essa distribuição, né? E isso foi um dos motivos que me levou a pleitear, porque veja, no Conselho Federal de Medicina existem atividades muito distintas, né? Do conselheiro titular e do conselheiro suplente. Eu era suplente. O conselho titular é aquele que normatiza. É aquele que faz as normas, vota as normas, né? Claro, o conjunto dos conselheiros. E o suplente não faz isso, mas nos meus 5 anos lá, eu consegui fazer bastante coisa, né? Então, assim, resolução
é o conselheiro titular, mas eu, como suplente, fiz 2 resoluções. Relatei 2 resoluções, uma que defendia a especialidade de medicina legal e perícia médica, né, de uma invasão enorme que poderia acontecer com o uso da telemedicina nessa área de especialidade de uma maneira generalizada, né, tivemos que impor regras. E a segunda também foi contra a invasão da pneumologia, né, quando nós deixamos claro qual é a competência do médico na área de atuação da medicina do sono, né? E pareceres, fizemos vários, assim. Isso me mostrou, olha, Alcindo, você gerou essa experiência, né? Por que não termos um conselheiro federal titular do interior? Será que é um sonho tão improvável? E aí eu conheci a doutora Viviana Lenk, que é essa pessoa espetacular, né? Que a doutora Viviana Lenk já fazia parte da Associação Médica do Paraná, né? Estava no movimento associativista, o que eu acredito muito, né? Que é muito necessário. Nós não podemos extrapolar, invadir, né? Como Conselho Federal, Conselho Regional. E aí, a partir desta conversa e do alinhamento de ideias, a gente pensou, olha, nós concordamos com quase tudo, né? Carreira de Estado para o médico, cessar a invasão do ato médico com responsabilização do médico, a carreira de Estado, trabalho, né? Médico não pode ganhar bolsa para trabalhar, ele tem que ganhar salário, tem que ter uma carreira, tem que ter uma profissão. A questão da segurança financeira do médico, né? E assim, medicina para frente. Por que para frente? Nós precisamos discutir tecnologia, nós precisamos discutir softwares livres, nós precisamos discutir certificação digital, né? Dentro de um contexto de rotatividade, representatividade, ausência de conflito de interesses, tanto políticos como econômicos, né? Então, isso nos moveu a nos candidatarmos, né? Então, assim, por que não? Será que é um sonho tão distante assim, nós termos um conselheiro federal titular do interior, né? Claro que com uma rotatividade, né? Claro que com apoio e uma maneira de representar diferente. Porque, veja, renovar, doutor Nicola, não é colocar alguém que nunca participou de nada e tem experiência naquela área. A renovação, ela parte de novas ideias e nova maneira de representar. Então, o que a gente quer e o que fez a gente se candidatar não é ganho financeiro, não é conflito de interesse, mas assim, mudar a representação, né? Tanto no interior quanto na capital. Então, isso que nos moveu a entrar nessa empreitada que está sendo muito complexa, na verdade. Eu imagino, o senhor entrou num ponto que realmente eu iria indagar logo em seguida, que são realmente os desafios, né? Então, o senhor já elencou uma série deles e nós percebemos realmente, assim, como é que será o futuro da nossa medicina frente às novas tecnologias, que é um desafio que o senhor já nos apontou. Além disso, nós sabemos a dificuldade que tanto o Conselho Federal de Medicina, ou seja, a MP, enfim, as entidades médicas enfrentam em relação à própria administração pública, a administração governamental, a exemplo do Conselho Federal de Medicina, muitas vezes não ter nem poder de veto e voto no Congresso Nacional, ou enfim, frente às atitudes ou os projetos governamentais. Além disso, sabemos também da aprovação do número, não sei se o termo é correto, mas pelo menos o número indiscriminado de liberação de alvarás para a instalação de novas escolas de medicina, né? Um número excessivo que temos visto. Nem sempre essas escolas estão assim cobertas de aparato suficiente para dar uma boa estrutura na formação médica, né? Eu acho que isso é mais um desafio que vocês têm a enfrentar. O que o senhor pensa em relação a isso também?
Doutor Nicola, são tantas informações aí Sim. que o senhor passou. Sim. Eu vou tentar ser objetivo. Teríamos um dia todo para conversar em relação a isso. Um dia todo, mesmo porque nós temos ideias assim, um pouco diferentes em relação a isso, né? Todos nós sabemos da tal da teoria do queijo suíço, que leva à questão de insegurança no hospital, né? Não tem um fator único que gera uma desconformidade técnica, né? Existem múltiplos fatores. E nesse caso que o doutor acabou de elencar, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Veja, nós temos que atuar de maneira inteligente, né? O sistema representativo da medicina no Brasil, ele está montado em 3 eixos diferentes. No eixo educação médica, certificação, no eixo conselhos regionais e federais e no eixo sindicato dos médicos, tá? Então a gente tem esses 3 eixos diferentes. Então como que a gente pode de maneira inteligente, por exemplo, coibir ou selecionar cursos de medicina ou vagas de medicina que vêm sido abertos de forma indiscriminada? Nós precisamos atuar em conjunto. Não é uma instituição de forma isolada, assim como nós aprendemos na teoria do queijo suíço, que vai resolver todos os problemas, né? Nós precisamos ter uma sinergia de instituições. Então, eu penso um pouco diferente. Tá? Eu penso que o Conselho Federal de Medicina, ele tem o seu peso, é a maior instituição representativa de médico do mundo, né? Em número de médicos, mas ela não tem o poder para fazer tudo, né? Ela precisa atuar de forma sinérgica com as outras instituições, tá? Então a gente tem que atuar de maneira inteligente, né? Então, por exemplo, se nós não temos o poder de caneta de abrir e fechar cursos de medicina, nós temos, como já estamos fazendo, uma frente parlamentar que pode atuar. Então, essa ligação do Conselho Federal, da AMB, das sindicatos médicos com a frente parlamentar, ela é importante. Então, a frente parlamentar, ela pode atuar. A capilarização das frentes parlamentares nos estados, que são as CAPs estaduais, que aliás foi uma proposta relatada por mim no último Encontro Nacional de Entidades Médicas em Brasília, essa capilarização que vem dos movimentos políticos dos estados para o Congresso Nacional também é importante. Mas veja, isso é um apoio, né? Porque o Conselho Federal, a Associação Médica e a FENAM, elas não têm política partidária, elas têm políticas médicas. Então, da mesma forma como as desconformidades da nossa profissão, elas acontecem através de múltiplos fatores, nós precisamos também atuar em todos os fatores de maneira inteligente, coordenada, ressaltando e apoiando aqueles médicos que devem entrar na carreira política, tá? Mas o médico que quer entrar na carreira política, ele não vai entrar através do CFM, da AMB ou da FENAM. Ela vai ter o apoio dessas instituições para a sua campanha eleitoral. Acho que muito mais médicos deveriam estar no Congresso, né? Mas são coisas diferentes, né? Essa atuação em conjunto e inteligente, ela pode diminuir esse problema que a gente tem, né? Porque, de fato, o que não dá é a gente agir através de nota de repúdio, né? Nós temos que ter uma ação coordenada, técnica, publicizada e que a população veja o que está sendo feito, né? Porque assim a população vai estar do nosso lado. Porque é o contrário do que dizem, a abertura indiscriminada de cursos de medicina não tem a ver com reserva de mercado. Tem a ver com a segurança do paciente. Perfeito. Não existe medicina sem paciente. Se nós não propusermos a segurança do paciente, o que a gente vai fazer como comunidade médica, que é tão importante para a sociedade, né? Então, não adianta, não é só isso. E assim, quem tem os interesses econômicos
sempre querem taxar, né, que o Conselho Federal de Medicina atua de forma política ou de reserva de mercado. E de verdade, doutor Nicola, não é isso. Isso é um movimento médico do CFM, da MB, dos sindicatos médicos e da sociedade. Perfeito, doutor Alciano. Acho que essa elucidação fica muito clara e essa diferenciação, né, de papéis é que não só a classe médica, mas como a população deve entender, né? E falando em relação à nossa Associação Médica de Londrina, e aí engajando a mesma na importância do cenário, não só municipal, como estadual e também como nacional, né? Eu acho que o senhor poderia também dar algum recado, principalmente aos acadêmicos, aos formandos, não é? Da importância da nossa Associação Médica de Londrina e do associativismo também, não é? Eu acho que valeria a pena para que ficasse um pouco mais claro e que cada vez mais conseguíssemos amadurecer o sentimento de interdependência das classes todas que nós apresentamos até agora. Exato. O senhor pensa, né? Não, perfeito. Veja, eu já linkei o meu início, né? Isso. A ML. Perfeito. Meu início foi todo ligado à ML. Eu entrei aqui e naquela época tinha até joia e tive muito prazer de estar aqui, né? Eu acho que o movimento associativista ele é importante localmente, regionalmente e ele tem um escopo educacional, mas também um escopo de uma política local de representatividade. A ML ela tem assento a diversas comissões na cidade de Londrina, assim como em outras cidades, a Associação Médica também, são associações respeitadas. E o escopo é diferente, né? O escopo é levar a representação médica à sociedade civil, levar a atualização médica aos médicos, né? Certificar especialidades médicas também. É um escopo diferente do Conselho, que claro, o Conselho também tem atividades de educação continuada, mas ele tem escopos diversos, né? Então assim, o fortalecimento das associações médicas das cidades, né, principalmente dos estados, elas são extremamente complementares e sinérgicas à atuação do próprio Conselho. Mas elas não se confundem. Exato. Né? Elas não se confundem. Porque a representação política local das associações médicas ela é extremamente importante na cidade. Né? E assim, com uma liberdade de atuação muito maior. Né? Porque os conselhos regionais, por exemplo, eles cumprem o ordenamento jurídico do Conselho Federal, mas com escopo nacional, regional. O local é a associação médica. Então, eu falo para todos os acadêmicos, vale a pena a gente fazer parte de uma instituição dessa. Exato. Perfeito, isso mesmo. E diante disso tudo, então, claro que ressaltamos a importância da participação da classe médica e agora especialmente, né, nas próximas eleições, que então serão, novamente falando, entre o dia 6 e 7 de agosto próximo, né? E referente a essa eleição, como que ela vai transcorrer? Quem pode votar? Como que serão apresentados os votos? Como é que está a dinâmica da eleição? Perfeito. Olha, essa eleição vai ser uma eleição pela primeira vez 100% online. O estado do Paraná possui 4 chapas diferentes, chapa 1, chapa 2, chapa 3 e chapa 4. Todos os médicos receberão por e-mail, né, e já receberam uma carta também com QR Code, onde nos dias 6 e 7 ele pode acessar o site Eleições CFM 2024, né, e fazer o voto. Esse voto ele vai ser a validação do voto. Ela é dada ou por um token, que é mandado por celular, via SMS, ou por reconhecimento facial, ou certificado digital. Né? Mas para isso o médico tem que estar em ordem com o conselho. Então, até o dia 30 agora, dá para entrar no site Eleições CFM 2024 e checar o seu cadastro, tá? Seu CPF, seu CRM, se estiver tudo ok, você estará apto ao voto nessa data.
Então, assim, vai ser uma eleição muito interessante porque todos vão poder exercer de forma democrática a sua opção. Perfeito. Então, nós gostaríamos de lembrar que realmente então o Dr. Alcindo está concorrendo pela chapa 2, Medicina para Frente. E o Dr. Alcindo, depois de uma conversa tão agradável, né, elucidativa, e de fato precisaríamos de muito mais tempo, porque o assunto é bastante amplo, né? Uma mensagem final para todos. Olha, eu queria dizer que médicos, a gente precisa estar no discurso de união. Nós precisamos ir para frente. Não dá para a gente ficar discutindo mais questões que ficaram para trás. Tem muitas coisas que estão impactando a nossa vida, né? E os movimentos em sinergia podem fazer essa diferença. Então, não deixe de exercer o seu poder de voto para essa eleição e esperamos que a gente consiga junto, independente de qual seja o resultado, melhorar a medicina, porque o médico hoje está muito sofrido e a gente precisa mudar isso. Exatamente. Doutor Alcindo, foi um prazer tê-lo conosco. Nós agradecemos pela tua disponibilidade. Agradeço em nome da doutora Rosana Nechar, nossa presidente da nossa Associação Médica de Londrina e de toda a nossa entidade. E te desejamos antecipadamente muito sucesso e que Deus o abençoe nessa carreira, nessa missão e que realmente mantenha sempre esse ânimo, né, essa convicção de que juntos nós podemos realmente galgar melhores momentos na medicina como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu gostaria de lembrar a todos, então, que o nosso podcast vai ao ar, né, através do YouTube da Associação Médica e também através do Spotify. Então, gostaria de contar com a participação de todos e, mais uma vez, ressaltando, não esqueçam, então, eleições em 6 e 7 de agosto. Muito obrigado a todos pela atenção.